Boas tardes a todos. É para mim um gosto e uma honra poder estar aqui a refletir sobre um tema que me parece da maior relevância. Antes de mais, como o título nos refere, o perfil do aluno não é uma referência estática, não é uma referência definitiva, não é uma referência abstrata. O perfil do aluno corresponde a uma reflexão relativamente à realidade com que nos confrontamos, que é uma realidade mutável, permanentemente, uma realidade inesperada, tantas vezes. Há um ano começámos com a situação em que ainda nos encontramos e que é a ilustração mesma da própria incerteza. Falar do perfil do aluno é, por isso, falar de um confronto entre utopia e realidade. O que é que isto significa? Etimologicamente, utopia é aquilo que não tem lugar, o topos não tem lugar e não tem tempo. O cronos é utopia, é ucronia. Mas a utopia é um horizonte. A realidade humana é uma realidade imperfeita. Somos imperfeitos. Partimos da imperfeição. E por isso, ao falar do aluno, ao falar do perfil do aluno, nós referimos a pessoas concretas, pessoas diversas, pessoas que naturalmente não podemos deixar de ter na primeira linha da nossa atenção e do nosso cuidado. Atenção e cuidado. Ora, nesse sentido, nós, neste confronto entre utopia, que é o horizonte de perfeição, e realidade, que é aquilo que temos em concreto, nós vamos ter que definir quais são esses elementos fundamentais que correspondem a esse horizonte da realidade com que nos confrontamos. E esse horizonte da realidade com que nos confrontamos obriga-nos a falar de valores. E falar de valores é falar, afinal, daquilo a que atribuímos importância. O bem, o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, são referências que não podem deixar de estar presentes quando falamos da realidade que nos cerca. Nesse sentido, os valores que estão presentes quando falamos de educação, quando falamos de aprendizagem, são valores ligados a realidades como a liberdade e a autonomia, a responsabilidade e a integridade, a cidadania e a participação, a excelência e a exigência, a curiosidade, a reflexão e inovação. Aquilo que nós diríamos o sentido crítico. Mas o sentido crítico não é algo que possa surgir sem uma articulação que compreenda essa liberdade e autonomia, a responsabilidade, a integridade, a cidadania, a participação, a excelência, a exigência, a curiosidade, a reflexão e a inovação. Tudo isto
tem a ver, afinal, com a própria realidade da escola. E a realidade da escola prende-se, como bem sabem todos, com a sua própria etimologia. Escola vem do grego. Escola significa skole. Skole é o lugar do ócio. Não julguem que o lugar do ócio é contraditório com qualquer um dos valores que eu aqui referi. O lugar do ócio é da disponibilidade de espírito. O lugar de termos a possibilidade de aprender no sentido de transmitirmos aquilo que é, antes de mais, não um conjunto abstrato de regras, mas sim um exemplo concreto que parta da própria ideia de limitação. Nós somos limitados e por as nossas limitações obrigam, afinal, a que, em conjunto, em diálogo, possamos aprender mais e melhor. O que é que distingue uma sociedade desenvolvida e uma sociedade atrasada? A aprendizagem. A aprendizagem é algo absolutamente fundamental. E o que é a aprendizagem? Uma troca. Todos nós temos a dar e a receber. Invoco tantas vezes o que me foi um dia referido por uma professora bem conhecida de todos, uma grande escritora da nossa literatura, Luísa da Costa. Luísa da Costa disse-me um dia, no dia em que eu saio, na hora em que eu saio da sala de aula, não sei quem ganhou mais, se fui eu, se foram os meus alunos. E acrescentava, estatisticamente, a regra são mais os alunos que beneficiam do que eu, por isso o Ministério da Educação me paga, dizia ela. Mas, simultaneamente, se eu não estiver atenta àquilo que é, afinal, a capacidade que as crianças ou jovens têm de receber aquilo que lhes dou, o exemplo e, simultaneamente, a palavra, pois bem, é essa troca que corresponde, afinal, ao sentido essencial do que é a aprendizagem. Ora, vê como ser educador significa, antes de mais, ter essa atenção a que a aprendizagem é uma troca permanente, uma troca que obriga à atenção e ao cuidado, que há pouco vos referia. A atenção é estarmos despertos relativamente àquilo que nos cerca. E ao estarmos despertos relativamente àquilo que nos cerca, nós fazemos com que os nossos estudantes, os nossos alunos, possam também eles estar atentos à realidade que os cerca. Não ser indiferentes. Não ser indiferentes. Esta questão, como percebem, é uma questão absolutamente crucial. E, simultaneamente, ao estarmos atentos relativamente àquilo que nos cerca, nós, simultaneamente, temos o cuidado de responder. A ideia de responsabilidade significa exatamente isso. Ter resposta, não ser indiferentes. Ter a capacidade de corresponder à solicitação daqueles que estão ao nosso lado. E, naturalmente, que a aprendizagem, com o elemento de troca, a ideia também de inclusão. A cidadania é uma cidadania que pretendemos que seja tendencialmente inclusiva.
A cidadania grega, como bem sabem, era uma cidadania exclusiva. Era uma cidadania de alguns. A cidadania que nós pretendemos construir hoje é uma cidadania onde todos estejam, uma cidadania inclusiva. Não é fácil. Não é fácil garantir esta capacidade inclusiva. E não é fácil porque a diversidade que nos cerca é algo que nos obriga a não ter respostas unívocas, a não ter a tentação de abstrair relativamente às pessoas com que nos relacionamos. Depois, naturalmente, a estabilidade, a adaptabilidade e a ousadia, a coerência e a flexibilidade, já falaremos um pouco sobre isso. A ideia de sustentabilidade, a noção humanista no sentido de pormos as pessoas em primeiro lugar nas nossas preocupações. E voltemos à etimologia, sabem-no bem. Persona, latim. Prosopon, grego, significa, afinal, a máscara do teatro. E é a máscara do teatro que simboliza a diversidade de cada um de nós, a diversidade das pessoas, a diversidade das comunidades e a necessidade de percebermos que o outro é a outra metade de nós e que a nossa vida precisa dos outros. E precisa dessa relação, recusa da indiferença, troca e, simultaneamente, crescimento comum. Isso é o desenvolvimento. Numa sociedade como a nossa, em que o conhecimento tem uma importância fundamental, temos de ter consciência de que a informação tem que se tornar conhecimento e o conhecimento tem que se tornar sabedoria. Informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. T.S. Eliot, o grande poeta anglo-americano, dizia, afinal, quanto conhecimento perdemos na informação. E mais, quanta sabedoria perdemos no conhecimento. António Damasio, na sua reflexão ao longo da vida, tem-nos ensinado, afinal, que o conhecimento tem de ser completado através da compreensão dos sentimentos e da compreensão da nossa capacidade de lidar com esses sentimentos. Eis porque hoje, ao fim de um ano da experiência pandémica, compreendemos um pouco melhor a importância, mas simultaneamente a dificuldade do ato de conhecer e de compreender. Vemos a cada passo tantos especialistas e, no entanto, percebemos que ninguém tem uma solução. As soluções encontram-se através do próprio diálogo e de um processo de vai e vem entre os valores e a realidade, entre os princípios e a ação. E é essa a questão crucial que tem que estar presente quando falamos do perfil dos alunos no final do ensino obrigatório. Afinal, falamos da criação de cidadãos livres e responsáveis, de cidadãos capazes de entender, afinal,
aquilo que hoje está bem presente. Hoje percebemos que a ciência é fantástica. A ciência é absolutamente extraordinária. Nunca antes tinha acontecido, ao fim de um ano e pouco, nós temos vacinas. Mas sabemos bem que, tendo vacinas, a verdade é que elas em si não resolvem o problema. Minoram-no, ajudam-nos. Mas percebemos bem que, além das vacinas, precisamos das nossas máscarazinhas. Eu tirei-a porque estou aqui distante da senhora professora. Senão, eu vou, quando for para ali, porei a minha máscara. É uma outra vacina. Já estou vacinado completamente. Portanto, estejam todos descansados. Mas eu não estou. Eu não estou ainda descansado. Por uma razão simples. É que este é um fenómeno novo. E disse-vos que, ao fim do ano, a ciência deu-nos vacinas. Mas, simultaneamente, percebemos que há um conjunto de outros problemas, de outras ameaças. Já repararam que a pandemia nos ensinou que há outra pandemia muito mais grave que devemos levar a sério? A destruição do meio ambiente. É, naturalmente, o problema que temos, o aquecimento global. Tudo isso são ameaças que podem tornar-se muito mais graves do que esta pandemia que, apesar de tudo, nos suscita a possibilidade de termos vacinas. Mas, meus queridos amigos, temos que tomar consciência. E os nossos alunos, os nossos professores, os nossos educadores têm que tomar consciência de que temos vacinas, mas temos pouca solidariedade. Já repararam? As desigualdades agravam-se e, simultaneamente, debate-se quem tem prioridade a ter as vacinas. Vivemos o terceiro mundo com vacinas insuficientes. Alguém dizia, temos ciência, não temos solidariedade. Precisamos ciência e solidariedade. Precisamos conhecimento e sabedoria. Eis a questão fundamental que não podemos deixar de considerar. Daí que seja indispensável neste perfil nós considerarmos que o paradigma que está em causa é um paradigma da educação e formação ao longo da vida. Aprender até morrer. O saber não ocupa lugar. A ideia de que, no fim do ensino obrigatório, ou no fim de uma determinada formação académica, universitária, politécnica, nós já temos o conhecimento, isso não é verdadeiro, isso não é correto. Nós apenas temos licença para aprender mais. E é essa a questão fundamental. E ter simultaneamente a modéstia necessária para entender que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós lemos, é apenas a base para conhecermos mais, para aprendermos melhor e, sobretudo, para não sermos indiferentes relativamente aos outros e relativamente à necessidade que temos de garantir que o progresso, o desenvolvimento, se faça através do diálogo, da cooperação, da solidariedade. Por isso, há pouco vos dizia, temos vacinas, mas não temos capacidades de as distribuir de modo a chegarem a todos os lugares onde deverão chegar. E muitos milhões de unidades de vacinas são desperdiçadas ainda. Têm consciência disso. Eis porque a ideia de liberdade, responsabilidade, são ideias inscindíveis e correspondem, afinal, à necessidade de percebermos que os nossos jovens, os formandos, as pessoas que não podem desistir de aprender e aprender mais, têm, afinal, que lidar bem com as linguagens e com os textos.
lidar bem com a informação e a comunicação, combater as notícias falsas. Não temos vacinas contra as notícias falsas. E não vamos ter vacinas contra as notícias falsas, porque a melhor vacina é o exemplo, a melhor vacina é a aprendizagem. É, no fundo, nós pormos em cada um de nós e aqueles que nos são próximos a capacidade e o sentido crítico para distinguir aquilo que é o saber e o não saber, o conhecimento e a ignorância, a excelência e a mediocridade, o pensamento crítico e criativo, o raciocínio para a resolução dos problemas. Para os professores que aqui estão, sabem bem que a maior parte das vezes é mais importante uma pergunta do que uma resposta. Saber formular a pergunta para poder conhecer o modo de chegar à resposta. E, simultaneamente, a necessidade do relacionamento interpessoal, do desenvolvimento pessoal e da autonomia, do bem-estar, da saúde e do ambiente, da sensibilidade estética e artística. As artes estão no princípio. E é por isso que, ao chegar aos 20 minutos, aos meus 20 minutos, eu cito uma grande amiga e saudosa amiga, Sofia de Melbrenner, que um dia respondeu à pergunta: Sofia, o que é fundamental numa escola? E ela respondeu: poesia, música e ginástica. O jornalista, que era um homem da educação, disse: mas, senhora Dona Sofia, estás a esquecer de tantas coisas, estás a esquecer da matemática, estás a esquecer... Sofia olhou para ele e disse: engana-se muito. Acha que é possível distinguir uma redondilha de um alexandrino? Acha que é possível ler uma pauta de música se nós não tivermos a compreensão do número, se nós não tivermos a compreensão da inscindível ligação entre a literacia e a numeracia? É, afinal, a realidade que nos cerca, a realidade do conhecimento e do saber. E Sofia acrescentava: falei-lhe da poesia, falei-lhe da música e falo-lhe da nossa relação e compreensão com o corpo, com o nosso próprio corpo. E o entendimento de que essa relação, que é afinal a percepção de como podemos ser saudáveis. Saudáveis no melhor sentido. Saudáveis no sentido de podermos aproveitar da melhor maneira as qualidades que temos e as qualidades que nos cercam. Muito obrigado.